Imagine-se perdido nas florestas geladas do norte. Sozinho, com fome e desesperado. A temperatura cai cada vez mais. Seus suprimentos acabaram há dias. O que você faria para sobreviver? Até onde iria? Quando a fome se torna insuportável e a razão começa a falhar, que escolhas você tomaria? Esta situação desesperadora é a origem de uma das criaturas mais aterrorizantes das lendas indígenas norte-americanas. Uma entidade que representa não apenas o medo da morte, mas algo muito pior, o horror de perder a própria humanidade. Antes de mergulharmos nesse pesadelo ancestral, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Este é apenas um de muitos vídeos sobre criaturas lendárias que iremos explorar. O Wendigo é uma criatura lendária da mitologia algonquiana, especialmente entre povos como os Ojibwe, Cree e Naskapi do Nordeste dos Estados Unidos e do Canadá. Mas não é apenas uma história de terror qualquer, é um aviso sobre os perigos da ganância e do canibalismo. Os invernos nas regiões dos Grandes Lagos e do norte do Canadá são brutais. No passado, antes da tecnologia moderna, comunidades inteiras podiam ficar isoladas por meses. A fome era uma companheira constante durante os longos e escuros meses de inverno. Foi neste cenário que nasceu a lenda do Wendigo. Segundo as tradições orais, quando um ser humano recorre ao canibalismo para sobreviver durante o rigoroso inverno, um espírito maligno toma conta de seu corpo e alma. A pessoa é então amaldiçoada e se transforma gradualmente nesta criatura, condenada a vagar eternamente com uma fome insaciável. O linguista Basil Johnston, de origem Ojibwe, descreveu o Wendigo como a personificação do mal, da ganância e do excesso. Em suas palavras, o Wendigo era gargantuesco. Quanto mais comia, maior ficava, e maior sua fome. Simbolicamente, o Wendigo é a insaciabilidade do consumo. Nas comunidades indígenas, o Wendigo psichoses era considerado um transtorno psicológico real, onde indivíduos acreditavam estar se transformando em mendigos e desenvolviam um desejo por carne humana. Muitos antropólogos documentaram casos em que xamãs ou curandeiros precisavam intervir quando alguém começava a mostrar os primeiros sinais da doença do Wendigo. Como seria um Wendigo? As descrições variam entre as diferentes tribos e regiões, mas algumas características são recorrentes nas lendas. Altura descomunal, frequentemente descrito com mais de 4 metros, crescendo conforme consome mais vítimas. Corpo esquelético, pele cinzenta e esticada sobre ossos proeminentes, como se estivesse perpetuamente faminto. Chifres de cervo ou alce, simbolizando sua conexão com a floresta que agora é seu território de caça. Olhos afundados e amarelados que brilham na escuridão, capazes de hipnotizar suas presas. Garras afiadas e longas como facas, ideais para rasgar carne. Dentes pontiagudos e afiados, adaptados para despedaçar ossos e carne. Exalam odor de carne em decomposição e respiração pútrida que pode ser sentida a quilômetros. Mas o Wendigo não depende apenas da força bruta. É uma criatura astuta e paciente, com habilidades sobrenaturais que tornam quase impossível escapar dele. Uma das habilidades mais perturbadoras do Wendigo é sua capacidade de imitar vozes humanas, especialmente de pessoas amadas ou conhecidas da vítima. Imagine ouvir o chamado desesperado de um amigo perdido na floresta, apenas para descobrir que é uma armadilha mortal. Os Wendigos são também conhecidos por sua velocidade sobre-humana, mesmo em terrenos difíceis. Contos indígenas falam de caçadores experientes que nunca conseguiam escapar uma vez que um Wendigo captava seu cheiro. Talvez o aspecto mais aterrorizante da maldição do Wendigo seja que quanto mais ele come, maior fica sua fome. É um ciclo interminável de sofrimento e desejo, uma metáfora potente para a ganância que nunca se satisfaz. Nas lendas tradicionais, como alguém poderia se defender de uma criatura tão poderosa quanto o Wendigo? O conhecimento tradicional oferece algumas formas de proteção e combate. Fogo é a arma mais eficaz contra o Wendigo. Algumas lendas dizem que é a única forma de destruí-lo completamente. Símbolos e amuletos de proteção criados por xamãs poderiam afastar o Wendigo. Alguns contos falam de flechas especiais feitas de cinzas de árvores sagradas. Em certas comunidades, apenas xamãs experientes podiam enfrentar um Wendigo e sobreviver. Uma história Cree conta sobre um guerreiro chamado Swift Runner que se transformou em Wendigo após comer sua família durante um inverno rigoroso. A tribo precisou reunir seus melhores xamãs para realizar um ritual elaborado que durou 7 dias e 7 noites para finalmente destruir a criatura. Mas a melhor proteção, segundo os anciões, sempre foi a prevenção. Manter reservas adequadas de alimentos, compartilhar recursos durante tempos difíceis e nunca sucumbir à tentação do canibalismo, não importa quão desesperada fosse a situação.
O Vendigo ultrapassou as fronteiras das lendas indígenas e se tornou uma figura recorrente na cultura pop moderna. Um dos primeiros encontros que muitos fãs tiveram com esta criatura foi no segundo episódio da primeira temporada de Supernatural, apropriadamente intitulado Vendigo. Neste episódio clássico que ajudou a estabelecer a série, os irmãos Winchester, Sam e Dean, investigam desaparecimentos misteriosos em uma floresta nacional de Blackwater Ridge, Colorado. Eles descobrem que estão lidando com um vendigo que sequestra caçadores e campistas, armazenando-os em um sistema de túneis para consumir mais tarde. A série capturou perfeitamente o terror desta criatura, rápida, forte e quase impossível de matar, exceto por fogo. Os fãs de Supernatural lembram que Dean improvisa um lança-chamas caseiro para enfrentar o monstro. Este episódio foi fundamental para estabelecer o tom da série, misturando lendas folclóricas autênticas com ação e drama. Além de Supernatural, o Vendigo apareceu em diversos formatos na cultura pop. No jogo de terror Until Dawn, 2015, onde é o principal antagonista sobrenatural. Na série Hannibal, onde serve como metáfora para o canibalismo do protagonista. Na série de quadrinhos Hulk, a Marvel introduziu um personagem chamado Vendigo, resultado de uma maldição canadense. Em Cemitério Maldito 2, 1992, a criatura é inspirada nas lendas do Vendigo. No clássico de terror Ravenous, 1999, que aborda o tema do canibalismo e a lenda do Vendigo. É interessante notar como cada adaptação popular enfatiza diferentes aspectos do mito original. Alguns focam no canibalismo, outros na aparência monstruosa, e alguns na conexão com a natureza e o inverno. Isso demonstra a versatilidade desta lenda e como ela consegue ressoar com diferentes públicos e contextos. Mas o Vendigo não é apenas um monstro para nos assustar. Muitos estudiosos, psicólogos e ativistas indígenas contemporâneos veem esta lenda como uma metáfora poderosa para questões atuais, os perigos do consumo excessivo e do capitalismo desenfreado, a destruição ambiental e a exploração insustentável de recursos naturais. A ganância corporativa que devora comunidades inteiras. As consequências de quebrar tabus sociais fundamentais. A alienação do ser humano moderno de suas raízes e da natureza. O escritor e ativista indígena Jack DeForbes, em seu livro Columbus and Other Cannibals, usa o conceito de vetico, outra forma de se referir ao Vendigo, como uma metáfora para o colonialismo e a mentalidade de exploração que caracterizou a colonização das Américas. Aqueles que exploram outros seres humanos estão sofrendo de uma doença contagiosa e transmissível do espírito. A veticopsicose, a doença do consumo, é a maior doença epidêmica da história humana, diz Jack DeForbes. Psicólogos modernos também encontram valor terapêutico nestas histórias tradicionais. A lenda do Vendigo nos faz questionar nossas próprias fomes, seja por comida, dinheiro, poder, fama ou qualquer outro desejo que possa nos consumir se não for controlado. Em tempos de crises climáticas, desigualdade econômica e consumismo extremo, talvez o Vendigo seja mais relevante hoje do que nunca. Um alerta sobre o que acontece quando nossa fome supera nossa humanidade e nosso senso de comunidade. Ativistas ambientais frequentemente invocam a imagem do Vendigo para descrever corporações que destroem florestas e habitats naturais em nome do lucro, uma fome insaciável que só cresce quanto mais consome. Mesmo em nosso mundo moderno e tecnológico, relatos de encontros com criaturas semelhantes ao Vendigo persistem, especialmente em regiões remotas do Canadá e norte dos Estados Unidos. Em 1978, um grupo de caçadores no norte de Minnesota relatou ter encontrado pegadas anormalmente grandes e profundas na neve, seguidas por um odor putrefato e sons estranhos que pareciam imitar chamados humanos. Eles abandonaram a caçada e nunca retornaram àquela área. Em 2002, um guarda florestal em Ontário, Canadá, documentou uma série de desaparecimentos inexplicáveis em uma área específica da floresta. Em seu diário, mais tarde encontrado, ele mencionava ter ouvido vozes que não deveriam estar lá e sentido que estava sendo observado constantemente. Comunidades indígenas contemporâneas ainda mantêm respeito e cautela em relação ao Vendigo. Alguns territórios tradicionais têm áreas consideradas território do Vendigo, onde a caça é evitada e rituais de proteção são realizados antes de entrar. É claro que a ciência moderna oferece explicações alternativas para estes fenômenos, desde animais selvagens como ursos ou lobos, até alucinações causadas por hipotermia ou isolamento extremo. No entanto, para quem já sentiu o frio cortante e a solidão opressiva das florestas do norte durante o inverno, a possibilidade do Vendigo permanece um medo primal que ressoa com algo profundo em nossa psique. O Vendigo permanece como uma das lendas mais perturbadoras e fascinantes das tradições indígenas norte-americanas. Ela nos lembra que os monstros mais assustadores não são necessariamente aqueles que espreitam nas sombras, mas os que podem despertar dentro de nós mesmos.
Da próxima vez que você estiver caminhando por uma floresta silenciosa no inverno e ouvir um galho quebrar a distância, ou quando o vento parecer sussurrar seu nome, lembre-se, algumas fomes nunca são saciadas, e algumas lendas existem para nos proteger de verdades mais sombrias sobre a natureza humana. Antes de encerrarmos, gostaria de ressaltar a importância de respeitarmos as culturas indígenas das quais essas lendas se originam. O Vendigo não é apenas uma história de terror para entreter, mas parte importante do patrimônio cultural e das tradições orais de povos que têm lutado para preservar sua identidade. Gostou deste vídeo sobre o Vendigo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Conte nos comentários qual criatura lendária você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. E se você quiser saber mais sobre o Vendigo, recomendo assistir ao episódio de Supernatural que mencionamos. É um clássico que vale a pena revisitar, mesmo para quem já conhece a série. Até o próximo vídeo, e cuidado com o que você deseja, pois algumas fomes, uma vez despertadas, nunca mais adormecem.